Olá, olá, tudo bem? Pastor Ander falando aqui e esse é mais um episódio do Célula Cast, um podcast semanal aí que nós disponibilizamos para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que faz parte de uma célula, que é líder em treinamento, anfitrião de algum pequeno grupo e você está envolvido na causa e no reino de Deus. O Célula Cast, ele tem o objetivo de trazer informação, conteúdo, ensino e também de estarmos fomentando juntos esse negócio tão interessante que Deus nos deu para viver, que é chamado a Igreja nas Casas. Isso que Deus colocou na sua palavra, lá no Novo Testamento, nós vimos em várias passagens os pequenos grupos reunindo nas casas e nós cada dia mais queremos aprender com a palavra de Deus e ver a igreja verdadeira, a igreja viva, a igreja que acontece através dos discípulos e discípulas de Jesus, de homens e mulheres, jovens, crianças, comprometidos com a causa de Cristo. Estar aqui fazendo o Célula Cast para mim é sempre uma grande alegria, uma grande honra, porque quando nós transmitimos aquilo que nós temos aprendido, nós aprendemos mais ainda, nós crescemos mais. Por isso que na célula sempre tem um tempo muito bacana de estarmos compartilhando uns aos outros a vida de Deus, a palavra, a oração. E eu quero motivar você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aí, a permanecer firme na sua célula, porque lá naquele lugar, naquele pequeno grupo, não importa o nome que você dê, Deus está com você, está usando você para abençoar as pessoas que estão caminhando junto contigo na vida com Deus. Hoje, nesse episódio, mais um episódio do Célula Cast, eu quero conversar um pouquinho sobre algo que para mim e para muitos é de extrema importância, se não for a principal coisa na vida da igreja, na vida da célula, na vida do líder em treinamento, dos membros de um pequeno grupo. E esse negócio é a oração. Nós vemos muitas pessoas falando que a oração é o segredo para o avivamento, e sim, é verdade, é o segredo para uma vida vitoriosa, é o segredo para uma vida próspera, é a oração. Foi a ferramenta que o Senhor Jesus nos deu, nos ensinou a fazer para estarmos na presença do Pai e não somente em intimidade e comunhão com Ele, mas recebendo dele a orientação, recebendo dele aquilo que nós precisamos, a capacitação para vivermos o seu reino, a sua causa de uma maneira eficaz. O Joel Comiskey fala que apenas 13% dos líderes de célula oram mais do que 90 minutos por dia. 7,5% oram de 60 a 90 minutos por dia. 33% oram de 30 minutos a 60 minutos por dia. E 33% oram de 15 a 30 minutos por dia. E 11% oram de zero, de nada, até 15 minutos. Nós vemos ao longo da história da igreja que toda vez que o povo de Deus reuniu para orar, para buscar a face de Deus, seja de maneira coletiva ou individual, aconteceram algo sempre incrível, sempre aconteceu coisas incríveis, mover do Senhor, avivamento, salvação de nações, milagres, e nós cremos que a oração, a vida devocional de uma pessoa que está vivendo o reino de Deus, que está liderando, está participando, está servindo o reino de Deus através de um pequeno grupo, de uma célula, a vida dela com Deus é fundamental, a vida devocional dela é de extrema importância, o tempo que ela passa com Jesus. Jesus mesmo, né, a Bíblia deixa ali nos evangelhos muito claro, eu não sei se você tem essa clareza, que Jesus passava tempo com Deus, tempo de qualidade, ele sentia a necessidade. Né? Lá em Lucas 5,16 fala, porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Lucas 15,5 explica que a fama de Cristo estava se espalhando e o sucesso do seu ministério o compelia a gastar mais tempo com Deus. Em uma vida cada vez mais movimentada e num ministério, numa forma de ser igreja cada vez mais movimentado, que é a igreja em células, nós precisamos tirar tempo para estar com Deus. Eu sei que a forma de ser igreja, que é a igreja nas casas,
o pequeno grupo, o discipulado, seja o GD, grupo de discípulos, seja o 1 a 1, ele toma muito do nosso tempo. Sabemos que cuidar de pessoas não é fácil, não é uma coisa linda na prática. Exige de nós dedicação, exige de nós tempo, energia e esforço. E muitas vezes nós acabamos dando muito, mas não tendo nosso tempo para suprir as nossas necessidades na presença de Deus. Não temos o nosso tempo de estar na presença do nosso Senhor. Mas nós devemos aprender com o Senhor Jesus que nós precisamos investir, gastar o nosso tempo com o Pai. O Ralph Neighbor diz que se você tiver que fazer uma escolha entre orar e fazer outra coisa, escolha orar. Você realizará mais, então alcançará mais pelo que você faz porque você orou. O que ele está dizendo é que se você tem muita coisa para fazer, priorize a oração. Porque se você não conseguir fazer tudo que você tem para fazer, mas priorizar a oração, aquilo que você fizer, meu amigo, minha amiga, vai ter êxito, vai ser bem sucedido. Nós vemos ao longo da história da vida cristã os padrões de vida com Deus, de tempo a sós com Deus, de vida devocional dos homens que marcaram a história, dos homens que fizeram a história. Foram homens e mulheres que tinham uma vida de intimidade profunda com Deus. Nós vemos homens hoje que estavam no nosso meio, ou ainda estão no nosso meio nesse último século. Foram homens e são homens de oração, homens que marcaram a história, porque se comprometeram a orar cada dia mais e mais. Não somente por um tempo de oração, mas um tempo qualitativo, diariamente, de oração. Um tempo onde você vai orar, vai tirar todos os dias aquele tempo naquele lugar específico. Mas você pode falar, mas pastor Ander, é complicado para mim arrumar tempo, é complicado para mim. Eu sempre ouvi um jargão que fala quem dá desculpa não dá resultado, né? E quem não dá resultado é porque está dando muita desculpa. Eu e você precisamos olhar na nossa agenda e priorizar realmente a vida com Deus. Com certeza, na sua agenda, no seu dia a dia, tem no mínimo 30 minutos, 40 minutos para você passar na presença do Pai. Eu falo para você, é mais importante você orar do que você dormir além do necessário. É mais importante você orar do que gastar o seu tempo na frente da TV. É mais importante. A gente sempre fala, não queremos que você tire tempo do seu lazer, da sua família, do seu descanso. Não queremos que você tire o lazer do seu tempo de se alimentar com qualidade. Nós queremos que você tire o seu tempo daquilo que não é essencial. Tire o seu tempo daquilo que não vai somar na sua vida, daquilo que não vai fazer você crescer. E aí sim você vai ter tempo e depois você vai tirar um lugar específico para orar. Quando Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, ele diz que é para a gente ir para o quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto. O que ele está dizendo é que nós temos que ter um lugar específico de oração, um lugar de intimidade com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos de um lugar, né? Aquilo que eu falo, tem que ter o horário fixo e tem que ter o lugar fixo, o lugar específico de oração, para que você consiga gerar no seu dia a dia ali um tempo onde você vai estar em paz, você vai estar tranquilo na presença do Pai, onde você vai viver uma vida de intimidade. O nosso mundo, ele é confuso, ele é complicado, mas Deus não criou ele assim. É a nossa humanidade corrompida que deixa o mundo assim. Deus deseja que a gente passe tempo com Ele, para que Ele traga paz sobre a nossa mente e o nosso coração. E através dessa paz, dessa serenidade gerada pelo Espírito Santo no nosso coração, Ele vai poder falar com nós e nós vamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir. Quando nós vamos orar ao Pai, nós não fazemos oração repetida. Nós podemos até ter um checklist de motivos de oração,
mas tem que ser algo profundo, algo do nosso coração. Oração é muito mais do que gastar um tempo com Deus. Oração é estar junto com Deus. E o líder de célula, ele precisa ter a experiência do quarto, do lugar secreto, do quarto secreto, ali onde ele escuta Deus. Tempo devocional é tempo de falar, mas é tempo de ouvir. Tempo sozinho com Deus é tempo de ouvir o Senhor. Líderes de célula que oram, que intercedem, eles ouvem da parte de Deus o que Deus tem para a sua vida, para a sua célula e para as pessoas da sua célula. Líderes de célula devem ser intercessores. Eu e você devemos, como líder de célula, orar diariamente pelos membros da nossa célula. Tenha no seu lugar de oração uma lista com o nome de todos os membros comprometidos, também com o nome dos visitantes. Porque se você orar por eles cada dia, cada vez mais que você ora por cada um deles, o seu coração vai se encher de amor, de paixão e de compaixão. E pastorear essas pessoas, amar e cuidar dessas pessoas não será um fardo, mas sim será algo espetacular, algo prazeroso, algo que você faz com alegria no coração. A oração abre os nossos corações para os outros e nos capacita a tocar as pessoas em um nível mais profundo. Quando nós oramos pelas pessoas, nós ficamos mais sensíveis a elas. O nosso coração se abre para elas. Quando você fala com os membros da sua célula e você tem uma vida de oração e você então pode dizer para eles: eu estou orando diariamente por você. Isso gera um senso de pertencimento. As pessoas percebem e têm esse senso que você tem cuidado, zelado pela vida delas em oração. Uma das funções pastorais da célula é a oração uns pelos outros. Uma das funções pastorais do seu pequeno grupo, ou o nome que você dê para a sua reunião na casa, é o cuidado de oração que os membros devem ter uns pelos outros. Aí você pode usar várias táticas, várias dinâmicas de oração para que sempre um esteja orando pelo outro, um dia, outro dia da semana, para que haja uma mútua responsabilidade de oração. E isso também não fique somente na vida do líder ou do líder em treinamento, mas isso seja um hábito de toda a célula, para que quando os membros da célula se tornarem líderes em treinamento e líderes da célula depois, eles possam já ter esse hábito diário de oração uns pelos outros e de estar colocando cada uma das pessoas da sua célula na presença de Deus. Claro que todos nós temos obstáculos para a oração. Eu não sei você, mas parece que quando a gente vai orar, o pensamento foge, parece que as coisas acontecem, aquela pessoa que nunca aparece, aparece, o telefone que nunca toca, toca. Eu não sei você, mas se isso acontece com você, deixa aí nos comentários. Quais são as coisas que mais acontecem contigo quando você vai orar? Seja lá, se você dorme quando vai orar, coloque aí, vou dar um tempinho, coloque nos comentários abaixo aí, quais são os maiores obstáculos da sua vida de oração. Beleza? Conseguiu colocar? Então, vamos continuar. Muitos de nós temos sido derrotados pelos obstáculos que temos. Muitos obstáculos são preocupações e ocupações que nós temos, que tiram não somente o nosso tempo, mas tiram a nossa energia física e mental. Muitos obstáculos são os nossos pensamentos. Eu e você precisamos entregar cada um dos nossos pensamentos diante de Deus. A.W. Tozer falou uma coisa muito interessante. A pessoa que tem lutado para purificar-se e não tem obtido nada além de repetidos fracassos, irá experimentar verdadeiro alívio quando parar de martelar a sua alma e voltar o seu olhar para aquele que é perfeito. Como você vai superar os obstáculos? Quando você parar de olhar para eles. Olhe para Cristo. Se os pensamentos têm sido uma grande luta para você, se a ocupação, se as coisas, você quer orar, tem um anseio, um desejo
mas não consegue, eu quero convidar você a estar praticando isso, esse conselho de Tozer, de A.W. Tozer na sua vida. Olhe para Cristo. Se eu posso indicar um livro também para você ler, é o livro do irmão Lawrence. Ele escreveu Praticando a Presença de Deus, aonde ele diz como ele mantinha a sua mente conectada com Deus, como ele ficava orando em pensamento, como ele orava sem cessar. É um livro fantástico que eu quero motivar você a ler. E é um livro muito bom mesmo, que vai ajudar você a entender um pouquinho mais como praticar a oração contínua. Eu e você precisamos buscar a Deus. A nossa vida de oração não pode ser uma vida de visitas, onde nós vamos uma ou duas vezes diante do trono de Deus. A nossa vida de oração tem que ser perseverante. Nós precisamos fazer como a igreja primitiva, que perseverava em oração dia após dia, porque esse é o segredo, a recompensa para aqueles que buscam a Deus. E tudo que você precisa para ser um cristão, um líder, um pai, uma mãe, um profissional, para você viver uma vida plena, está escondido na sua vida de oração com Deus, na sua vida devocional, no seu tempo a sós com Deus. Além da oração pessoal, eu quero dizer que o jejum, ele tem que ser uma das ferramentas do cristão. O próprio Senhor Jesus fala que nós temos que jejuar e orar para vencer muitas guerras. E um líder em treinamento, um pai, uma mãe, um homem, uma mulher de Deus enfrenta muitas guerras no seu dia a dia. Guerras por influências espirituais do maligno, e somente através do jejum e da oração, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus vai conseguir alcançar vitória, poder para superar esses desafios. Então eu quero convidar você, juntamente com a sua célula, ter um dia de jejum por vocês, pela sua célula. Você também tem um outro dia de jejum por você pessoalmente, pela sua casa. Eu tenho falado para o pessoal da igreja que eu pastoreio que o ideal é que um cristão jejue 3 vezes por semana. Um por si, pela sua casa, outro pela sua célula e outro pela sua igreja e pela necessidade de outras pessoas. Então nós temos ensinado isso para que as pessoas tenham a prática, o hábito do jejum, o hábito de uma vida de consagração. Mas além da oração pessoal, além do tempo devocional com Deus, além do jejum, nós precisamos ter um tempo de oração em grupo e no grupo. As reuniões de célula têm que ser regadas de oração. As nossas reuniões de célula têm que ter muita oração uns aos outros, intercessão, manifestação do poder de Deus através da oração. E também, se possível, ter pelo menos mais uma reunião por mês, tirando a reunião semanal da célula, uma reunião de oração, uma vigília de oração da célula, ali onde os membros juntos vão ter um tempo muito poderoso de intercessão, de colocar os motivos diante de Deus, de apresentar as pessoas que estão sendo evangelizadas, as pessoas que são Natanaéis, que são GE, que estão fazendo parte de algum projeto evangelístico da igreja, a oração pelos visitantes que estiveram na célula, a oração pelos familiares dos membros da célula. Nós precisamos juntos exercer a fé, orar em concordância e orar de forma intercessória para alcançarmos o favor de Deus. Nós precisamos juntamente em oração, orarmos pelos nossos amigos não cristãos, precisamos orar pelas pessoas, precisamos orar pelos alvos, pelos objetivos da nossa célula, da nossa igreja, precisamos regar de cobertura em oração uns pelos outros e também a nossa liderança. Nós precisamos viver uma vida de oração, mas a oração no nosso meio, principalmente quando for num grupo, ela tem que ser algo flexível, aonde há no meio uma maneira criativa de oração, para que não seja algo cansativo. Crie meios durante o seu tempo de oração na célula e também nas vigílias da célula que torne a oração algo prático, prazeroso, algo
onde todos participam, aonde todos têm ali a oportunidade de interceder uns pelos outros. Nós precisamos estar enchendo as nossas células, regando as nossas células de oração. Nós precisamos também aprender juntos, como igreja, como célula, nos nossos GDs, no nosso discipulado 1 a 1, a termos um tempo de clamor. Precisamos voltar a aprender a clamar, a suplicar, a rasgar o nosso coração diante de Deus, para que Ele faça algo fantástico. Eu falo para você uma coisa, as maiores igrejas e as igrejas que têm experimentado um crescimento exponencial têm por marca a oração pessoal de cada um e a oração coletiva, seja nas células, seja na igreja, um povo comprometido a orar, a interceder e a clamar. A oração é fundamental na vida da igreja em células. A oração é fundamental na vida da igreja em células. É a chave para o avivamento, é a chave para o crescimento espiritual, o crescimento qualitativo e o crescimento quantitativo. Nós precisamos entender, então, indo para o final, que nós precisamos ter um tempo como líder em treinamento de oração, e que esse tempo vai ter impacto no sucesso do nosso grupo, da nossa célula. Nós precisamos investir o nosso tempo em devocional diário. Isso é uma disciplina individual e é a disciplina mais importante da vida cristã. O objetivo dos devocionais pessoais é conhecer Jesus mais intimamente. Nós precisamos levar os membros da nossa célula, os discípulos de Jesus que nós temos servido, a investir, a caminhar numa vida de intimidade com Deus. Nós precisamos colocar um horário, um tempo e um local específico aonde nós vamos ter ali uma quantidade, uma qualidade melhor de oração. Existe, como eu falei lá no início, uma relação muito grande entre os líderes que oram mais e os líderes que frutificam mais. Os líderes que oram menos e os líderes que frutificam menos. Se eu e você queremos frutificar, eu e você precisamos investir na oração e no jejum, dia após dia, momento após momento, para que os céus estejam abertos sobre as nossas vidas. Células que oram juntos são poderosas. A oração deve permear, a oração deve ser o trilho da nossa célula. Igrejas em célula bem-sucedidas aprendem a orar fervorosamente. Tem que haver oração fervorosa. Eu e você precisamos colocar esses valores na nossa vida, na nossa célula e na nossa igreja. Questões para você pensar um pouquinho. Eu estou chegando ao final desse podcast, o Célula Cast, e eu quero perguntar para você, na sua opinião, por que os líderes de célula que oram regularmente mais multiplicam mais as células? De que maneira gastar mais tempo com Deus tem feito diferença na sua vida? Vou fazer uma outra pergunta para você. Além do seu tempo diário, você tem lugar, horário específico? Mas mais do que isso, você tem um diário devocional onde você anota o que Deus falou com você a respeito da sua vida e a respeito das pessoas que você tem orado? Você tem uma lista de oração para você orar e não esquecer de nenhum dos membros, visitantes e aqueles que pediram oração? Como tem sido a vida de oração do seu pequeno grupo, da sua célula? Como tem sido a vida de oração de vocês? Como tem sido a vida de oração da sua igreja? Eu e você precisamos, a partir de hoje, ao ouvirmos esse áudio, tomarmos uma decisão. Se nós queremos viver a obra de Deus e não nos sentirmos esgotados, desgastados, nós precisamos estar na fonte, estar na presença do Pai. Se eu e você queremos ver o fruto do nosso trabalho, eu e você precisamos regar o nosso trabalho com a oração. Precisamos orar o dobro que trabalhamos no reino. Precisamos orar e orar para vermos resultados extraordinários. Precisamos orar e jejuar para receber o poder e a autoridade do céu,
para que a minha vida e a sua vida esteja repleta disso, para que as nossas células, a nossa igreja esteja repleta da manifestação da graça e do poder de Deus. E para que através do nosso serviço, o Cristo, nosso Senhor, seja glorificado. Esse é o principal motivo por que servimos. O principal motivo porque você é líder de uma célula, de um pequeno grupo, líder em treinamento, anfitrião, membro de uma célula, de um pequeno grupo, é que nós queremos, que você deseja glorificar a Cristo através da sua vida e conhecê-lo a cada dia enquanto você o serve. É por isso que eu tenho gravado o Célula Cast, para ajudar você a servir com excelência, para motivar você a continuar servindo, porque aqueles que servem alcançam o favor do Senhor e conhecem o Senhor. Aqueles que estão diante de Jesus como seus servos e amigos, esses vivem algo extraordinário da parte de Deus. E o meu desejo sobre a sua vida é que você viva algo extraordinário da parte de Deus para você, na sua vida pessoal, que você tenha uma vida de intimidade com Deus profunda, mas também na sua célula, na sua igreja, você alcance a multiplicação, você alcance a frutificação e os seus frutos permaneçam. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo e eu estou aqui declarando e profetizando isso sobre a sua vida. Eu estou chegando ao final desse Célula Cast, está encerrando, mas antes de encerrar eu quero pedir um favor para você. Compartilhe com as pessoas da sua célula, compartilhe com os irmãos da sua igreja que são membros, compartilhe com as pessoas que são da sua supervisão, se você é supervisor, ou você que é pastor de uma igreja, compartilhe com os líderes da sua célula. Porque quanto mais as pessoas entenderem esse princípio, essa chave que é a vida de oração, mais nós vamos ver o reino de Deus avançar nas nossas vidas, através da nossa vida e no nosso meio. Deus abençoe você. Se você quer me dar uma sugestão também dos próximos Células Cast, do próximo Célula Cast, do próximo episódio, você pode colocar aí nos comentários, seja se você está ouvindo no Facebook, no YouTube ou em qualquer outra plataforma digital. Curte aí, compartilha e comente, vai me ajudar bastante a saber o que você está achando. Aqui na descrição desse áudio-vídeo, você vai ver o link onde você pode se cadastrar para receber tudo sobre células que eu tenho, sobre discipulado, sobre igreja, liderança. Você se cadastrando, você vai estar recebendo aí o material que eu tenho e o material também que eu estou produzindo e vou estar produzindo. Meu desejo é estar produzindo bastante coisa para somar, crescer aí no reino e juntos avançarmos, tá bom? Pastor Ander aqui falando, me despedindo. Deus abençoe você. Até o próximo Célula Cast e nos falamos. Deus abençoe.